Vamos lá? Vídeo 3 e último, e vamos terminar o nosso livro de história, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem dois grupos de fotografia diferentes, ó. Tem esse grupo aqui de fotografia e tem esse grupo aqui. Vocês conseguem observar que apesar de serem africanos e serem negros, eles são diferentes? Eles têm características diferentes? Eu consigo observar. E aí, crianças, tem aqui algumas observações muito significativas, porque aqui nessa página 257 fala sobre o modo de vida dos africanos. E nessa primeira aqui, ó, nessa primeira pintura, retrata aqui, olha aqui, ó, retrata aqui o ano de 1830. E na segunda pintura também é de 1830. Mas se vocês observarem, bem de pertinho, vocês vão ver que são povos de lugares diferentes do continente africano, tá? E aí, olha só, o que o texto tá falando aqui? Porque a tia nunca leu o texto todo com vocês, porque para vocês terem a curiosidade de lerem o texto, que é tão pequenininho, e vocês poderem ter uma compreensão diferente da minha também. Eu passo a orientação para vocês poderem fazer o quê? Para vocês poderem ter o quê? Uma curiosidade e procurar e ler para poder aprender um pouquinho mais, tá? Mas a tia vai passar aqui algumas observações para vocês. Por exemplo, eles tinham características físicas diferentes, crenças diferentes, que era a religiosidade deles. Eles se organizavam em grupos, tá? Porque eles tinham uma característica muito forte de se organizar em grupos, principalmente porque para se defender, né? Porque quando eles se organizavam em grupos, era muito mais fácil eles se unir. Só que quando eles chegavam no Brasil, esses povos africanos, eles eram, quando eles vinham em família, eles eram separados, tá? E isso também é uma parte bem triste, porque às vezes uma parte ia para uma colônia com um fazendeiro, outra parte ia para outra colônia com outro fazendeiro, porque o Brasil era uma grande colônia de Portugal sendo colonizado pelos portugueses. Porém, existiam várias fazendas, né? E aí essas fazendas, eles eram, cada grupo era separado e vendido no comércio. Tinha um comércio, tá? Tinha um comércio onde ficavam vários escravos que chegavam nos navios negreiros, chamados navios negreiros, que a tia mostrou no vídeo 2. E aí eles chegavam, ficavam ali naquele comércio e iam lá, aqueles senhores, donos de fazendas, escolhiam alguns escravos e levavam os escravos. E muitas vezes esses africanos escravos que chegavam no Brasil, eles vinham em família e eles eram separados, tá? E isso também era um grande sofrimento. Tem aqui uma observação para vocês. Olha só, que a tia acabou de falar, mas a tia quer dar uma referência nessa leitura aqui para vocês, que é bem significativa, porque a gente falou de características, a gente falou de crenças, a gente falou de forma de vida, de cultura, de língua, né, que é a forma falada deles. A gente falou sobre os costumes, né? Porque cada um veio de um país diferente. Mas olha que coisa interessante que tem aqui nessa parte do texto, ó. Ao chegarem no Brasil colônia, que nós fomos colônia por muitos anos, tá? 300 anos de colônia, os africanos eram batizados e assim ganhavam nomes católicos. Por quê? Porque lá na África eles tinham os nomes deles. Só que quando eles chegavam aqui, eles eram batizados. E aí eles ganhavam o quê? Nomes que eram o quê? Portugueses, tá?
E como João, José, esses são nomes muito comuns do Brasil e são nomes muito comuns dos portugueses, tá? No Brasil, eles ainda eram identificados pelo local de origem. Angola, Caminda, Costa da Mina ou Moçambique. Eles eram identificados também pela região que eles viviam, pelo país de onde eles estavam vindo, certo? Lembra daquelas setinhas que eu tinha mostrado para vocês? Que eles faziam um percurso até chegar aqui nas nossas regiões, mas eles saíam de países diferentes, tá? E aí eles eram colocados nos mercados para serem vendidos, e quando eles estavam em grandes grupos, e às vezes tinham senhores que preferiam comprar em grandes grupos, né? Fazer aquele grupo de homens e mulheres, que para poder as mulheres para trabalhar dentro das casas, os homens para trabalhar nas lavouras, eles faziam o quê? Leilões, tá? Que aí também é uma outra palavra que a tia vai trazer significado para vocês. Mas leilão significa que é alguma coisa que tem valor e que vai ser vendida. E ela vai ser vendida de que forma? Vai ser vendida através do quê? De um anúncio de um valor, e aí a outra pessoa vai dando outro valor e outro valor até chegar a um valor máximo, e aquilo vai ser vendido para aquela pessoa. Isso é um leilão. Mas a tia vai dar direitinho aí os significados de algumas palavras para vocês poderem conhecer, tá? Mas é muito importante que vocês saibam disso. Quando os primeiros africanos chegaram aqui no Brasil colônia, e aí eu não preciso nem falar para vocês, eles vieram para trabalhar nos engenhos de quê? Que a gente falou muito em todas as nossas aulas, cana-de-açúcar, certo? Vamos virar as nossas como escravos, não esqueçam. Vamos virar a nossa página e vamos para a página 252. Aí aqui a gente tem as mesmas observações de tudo que a tia já falou para vocês, né? Que mesmo com todo esse processo de imigração forçada, o que é imigração forçada? É quando você não tem vontade de fazer aquilo e você é forçada a fazer. Mesmo sendo eles sendo vendidos, trabalhando de forma escrava e outras coisas mais. Esses povos que vinham do continente africano, eles tinham hábitos culturais e uma religiosidade diferente da nossa, certo? E aí o que acontece? Foi o apoio nessa dinâmica da vida deles que dos mais variados aspectos daqui que o texto fala de cultura africana e dos afro-brasileiros, que foram estendidos principalmente foram entendidos principalmente como inferiores ou indesejáveis. Por quê? Porque os colonizadores portugueses e outros colonizadores também que chegaram aqui depois, que foram os imigrantes, não aceitavam muito essas religiosidades e essas crenças deles, tá? Contudo, mesmo com residência e a similaridade à cultura negra, ela se popularizou no Brasil atual. Hoje, nesse Brasil atual, a gente vive uma grande, mistura de movimentos de negros fortes e de mulheres negras fortes. Porque nós somos o quê? Nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo que tem herança também africana, que tem herança cultural herdada por eles, de coisas que eles trouxeram pra gente, que nós conhecemos através da vida deles, tá ok? E aqui no trem da história tem aqui, ó, os cabelos, olha, os cabelos. E tem um texto aqui que fala sobre a cabeleira. E a tia quer pedir para vocês poderem ler esse texto, que é muito interessante, porque foi um estilo, de cabelo usado
entre os anos 1960 e 1970, que voltou à moda agora. Olha que legal! Esse estilo de cabelo aqui, ó, antigamente eles não alisavam o cabelo. Era muito usado em 1960 e 1970. E hoje eles voltaram a adotar o estilo de vida de cabelo que eles tinham antigamente. Olha que legal! Voltaram às suas próprias raízes, não é? E aqui na página 253 e 254, vem atividades para vocês fazer, que é o mão na massa, não é? Tem o mão na massa e depois tem o agora você já sabe. Então, o mão na massa, eu só vou dar a introdução e aí a gente vai fechar a aula de hoje. E vocês leiam esse texto cabeleira, porque vai ser a resposta do mão na massa também, para a gente poder, na aula da próxima semana, fazer a correção de todas as nossas atividades, reforçando o nosso conhecimento. Então, aqui no mão na massa, vem assim, ó. Número 1. No Brasil colônia havia uma divisão do trabalho na produção de cana-de-açúcar. Complete o quadro observando como ela era. Número 2. Quais eram as principais atividades econômicas praticadas no Brasil colônia? Número 3, marque V ou F para falso ou verdadeiro. E número 4, quando os primeiros africanos foram trazidos para o Brasil colônia e qual era o seu principal destino? Ó, beijos e até a nossa aula da nossa super correção e mais reforço no nosso conhecimento. Beijos para vocês e até a próxima.